Queridos, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, muito bem-vindo a todos que estão aqui no nosso canal Tempo com Deus, e a gente mais uma vez estamos aqui hoje reunidos para ter uma conversa, um bate-papo sobre as coisas de Deus. E hoje, um tema muito interessante que foi escolhido para a gente conversar aqui é sobre justamente as coisas que estão acontecendo no mundo aí em relação à igreja, o que as pessoas estão falando sobre a igreja, como estão se comportando em relação à igreja. A gente tem visto cada coisa acontecendo e isso nos inspirou a fazer esse vídeo, comentar um pouco e serve também de alerta para o povo de Deus, para as pessoas que realmente professam, que confessam Jesus como seu Salvador. Então, vem comigo, vamos para o vídeo. Navegando esses dias na internet, passeando e vendo muita coisa, aqui, confirmando, assistindo algumas coisas, alguns conteúdos, a gente vê cada coisa que está acontecendo que realmente nos entristece bastante. Mas a gente sabe que são obras diabólicas que vêm para destruir a nossa igreja. Esse vídeo serve realmente de alerta para você, para mim, para todos nós, para que a gente fique sempre bem atento a tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Nós vivemos hoje em dia muito complicados em relação à palavra de Deus, bem mais complicados, né? Porque a gente vê por todos os lados pessoas fazendo de tudo para que possam denigrir a imagem da igreja, denigrir a imagem da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, chamar esse alerta para você. Para que a gente tenha muito cuidado de quem a gente tem ouvido falar as coisas de Deus, quem é que está falando, mencionando a palavra de Deus, né? Que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, né? Então a gente precisa realmente ter uma outra visão de mundo, uma visão de Cristo, uma visão de espiritualidade. Pessoas que estão interpretando no mínimo os textos bíblicos de uma maneira que não são as mais corretas possíveis, fazendo a interpretação da maneira que não deveria ser feita. A gente vê também pessoas que estão ensinando a palavra de uma forma que não é realmente a palavra genuína, a palavra como deve ser, sempre com distorções. Essas distorções chegam até a ser heresias, né? Então a gente vê muito isso acontecer. A gente vê pessoas fazendo malabarismo, shows dentro de igrejas, para poder atrair e trazer realmente pessoas. E o que está acontecendo, a gente vê muita gente querendo o tempo todo, óbvio que é obra do diabo, querendo desmerecer, colocar para baixo, denigrir a imagem da igreja. Mas a igreja, ela não muda. A igreja santa, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja invisível, ela não muda. Ela não vai se corromper com isso. A gente vê realmente, às vezes, templos que parecem casas de show, né? E a reverência parece que não está ali presente. Mas a gente precisa realmente rever isso, a igreja precisa dar uma despertada, precisa acordar, precisa ter uma sacudida, para que as pessoas entendam que a igreja não é isso, não é um show, não é simples palco, não é simples lugar de evento, é um lugar de adoração ao nosso Deus. A gente vê também as pessoas pregando uma teologia que não é a teologia verdadeira. Tem até teologia da libertação, teologia queer, teologia, entre outras teologias que estão sendo pregadas dentro da igreja, prosperidade e tudo mais. Mas a gente realmente precisa se voltar, a gente precisa voltar às origens, a gente precisa voltar à palavra de Deus, à igreja, o que realmente a igreja é, o sentido de igreja, isso que a gente precisa fazer. Estão denigrindo, estão querendo colocar para baixo, querendo desmerecer, mas graças a Deus existem homens, mulheres realmente que estão destinados, pastores sérios, igrejas sérias, pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Então essas pessoas que são comprometidas com a mensagem de Deus, comprometidas realmente com o trabalho, com a obra do Senhor, com trazer, com a preocupação em levar para as pessoas a mensagem de Deus, essas pessoas realmente têm todo esse cuidado, têm todo esse carinho, têm toda essa dedicação e buscam realmente mais e mais e mais da parte do Senhor, informação, conhecimento, espiritualidade para poder ajudar você. Então, não se deixe enganar, não se deixe levar por qualquer coisa que você escute, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra que é falada usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus. Você precisa realmente estar próximo de Deus, buscar a Deus. Existe o Espírito que o Senhor nos dá, que é o dom de discernimento. Então é muito importante que a gente conheça, peça a Deus para entender de onde está vindo aquela mensagem, quem está proferindo realmente tem uma vida com Deus para poder passar para a gente, ou simplesmente nós estamos nos deixando levar por qualquer palavra que alguém fala para nós. E a igreja não pode se deixar enganar de jeito nenhum. E a Bíblia fala, Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existem muitas por aí que se dizem igrejas, se autodenominam igrejas. Mas a igreja realmente do Senhor é a igreja invisível, é a igreja que a gente não vê. É a igreja que realmente o Senhor vai levar, a igreja que Jesus vem buscar
Não é essa igreja, é o templo, placa, é denominação. Mas a igreja realmente do Senhor é a igreja diferente, a igreja que está com Cristo, a igreja que busca Cristo, que realmente tem uma vida devocional, a sua vida dedicada em santificação ao Senhor. A gente vê, né, tanta piada o tempo todo. A palavra de Deus não tem como mudar. Isso entristece a muitos e deixa muita gente com dúvida. E é isso que eu trabalho realmente. Esses dias eu estava vendo na internet pessoas falando da palavra de Deus sem nenhuma autoridade para falar da palavra de Deus, mencionando a palavra de Deus para colocar os seus próprios desejos e para justificar a sua necessidade, ou justificar aqueles seus pensamentos que muitas vezes não são corretos, mas usando a palavra de Deus de uma forma estranha. A palavra de Deus não se lê como um livro qualquer. A palavra de Deus a gente não entende como se fosse um livro de matemática, de ciência, geografia. Não pode ser feito desse jeito. A palavra de Deus, para que a gente interprete, para que a gente entenda, para que a gente seja iluminado pelo Espírito Santo, a gente precisa ter uma vida de santificação, de buscar realmente ao Senhor, uma vida de contato, de intimidade. Há pessoas que não têm um pingo de intimidade, que não têm um relacionamento com Deus nenhum, está tentando colocar e expor a palavra de Deus usando erroneamente, fazendo a exegese, ou seja, colocar os seus pensamentos no que a Escritura está falando, colocar a sua ideia no que a palavra de Deus está dizendo. Então, infelizmente, está cheio disso por aí. Mas tenha muito cuidado. Busque realmente homens, pessoas que estão dedicadas à palavra de Deus, pastores sérios, homens comprometidos, mulheres comprometidas. Essas pessoas vão te ajudar. Se você realmente vai a uma igreja, vá à igreja, procure um pastor, seu pastor, seja orientado, busque orientação realmente com quem entende. Não fique se alimentando com qualquer coisa que você ouve pela internet, porque nem sempre aquilo que estão falando, mesmo utilizando a palavra de Deus, é o que realmente a palavra de Deus está falando para a gente, quer falar para a gente e fala realmente para a gente. A gente precisa buscar, como diz em Hebreus, no capítulo 12, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta, por mais que a pessoa seja intelectual, conhecedor, doutor de várias coisas, e quer usar a palavra de Deus para justificar a intenção do seu coração. Isso não existe, porque não é assim que se faz com Deus. E essas pessoas irão também prestar conta a Deus por tudo isso que está acontecendo. A igreja, lembrando uma frase que o pastor Hernando Dias Lopes falou esses dias na internet também, diz: a igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Essa frase realmente é um resumo muito importante do que acontece. A igreja está aberta para todos, todos venham, todos, mas não está aberta para tudo. Busque essa igreja realmente verdadeira, que tem compromisso com Deus, e os seus líderes têm compromisso com Deus, não tem compromisso consigo mesmo, nem com suas vaidades, nem com seu próprio coração. É esse o objetivo desse canal. Por isso que nós estamos aqui. Esse é o canal Tempo com Deus, e a gente realmente quer passar esse tempo com Deus juntos aqui. Agradeço a você que está aqui conosco. Compartilhe esse vídeo para que ensine muitas outras pessoas o cuidado que tem que ter. Não é porque alguém está falando a palavra de Deus que ela tem que dizer, não, realmente está certo, porque eu uso a palavra de Deus. Não. A gente precisa ter o Espírito de Deus, discernimento, para entender se aquilo realmente é de Deus ou não. Em caso de dúvida, procure seu pastor, procure o seu orientador, seu líder, para que ele possa te ensinar e explicar direitinho realmente o que está acontecendo. Mas não se deixe enganar, nem se deixe levar por qualquer coisa que está aparecendo por aí. Não deixe de compartilhar, curtir esse canal, porque você nos ajuda e a gente ajuda a levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Amém? Como é que pode alguém estar falando? Talvez alguém pergunte, você pode me perguntar. Esse é o ponto principal. Mas se alguém está falando da palavra de Deus, como é que eu não vou acreditar? Como é que eu não vou ter certeza que não é de Deus? A pessoa está falando da palavra de Deus. Mas eu vou te mostrar aqui, biblicamente, alguns versículos que realmente, para que a gente possa fechar e ter esse entendimento correto sobre o verdadeiro uso da palavra de Deus. Em alerta ao povo de Deus, eu vou falar para vocês aqui agora sobre o que a Bíblia diz em relação a isso. Porque alguém pode perguntar, não, mas se alguém está falando da palavra de Deus, está citando a palavra de Deus, independente de quem seja, isso é muito bom, isso é muito legal, muito maravilhoso, porque está usando a palavra de Deus. Não é bem assim. Vamos comigo para a Bíblia. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. A Bíblia narra aqui no livro de Mateus algo que é fantástico e tira toda essa nossa dúvida e vai nos deixar mais alerta. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, Jesus disse, está escrito. Olha, Jesus usando a palavra de Deus para responder ao diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos, olha o que o diabo está falando, está escrito, o diabo utilizando a palavra de Deus para falar para Jesus. Ele está utilizando a palavra de Deus para convencer Jesus de se jogar de um penhasco, de praticar suicídio. Ele está tentando convencer ele, mas usando a palavra. É isso que eu quero que você entenda e atente para isso. Compartilhe isso com todo mundo, fale isso para todo mundo. Ele usou a palavra de Deus para justificar o seu erro e convencer Jesus de praticar algo que não deveria praticar. Ele queria convencer através da palavra de Deus, sendo tudo estava errado. É isso que tem acontecido. Muita gente utilizando a palavra de Deus para dizer o que ela não quer dizer, para justificar a sua vontade, para justificar o que ele quer dizer. Então é com base nisso que realmente a nossa preocupação de trazer para todos vocês uma mensagem clara, limpa e verdadeira da palavra de Deus. É um esclarecimento, é realmente um alerta ao povo de Deus. E o diabo falou para ele assim, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus. Só que Jesus conhecia a palavra de Deus. E ele conhecia tudo. E disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei. Isso o diabo falando para Jesus, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então diz a Bíblia que o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então preste bem atenção, mais uma vez, guarde esse alerta, mande para quem você puder, explique, ajude as pessoas a entenderem, não se alimente, não se deixe enganar por muitas pessoas que estão por aí usando a palavra de Deus, pessoas que nem creem em Deus, pessoas que simplesmente podem até dizer que creem em Deus, mas as suas atitudes não comprovam isso, os seus frutos não provam isso. Então a gente precisa ter esse discernimento, entender quando a palavra realmente vem de Deus para nos abençoar, para encher o nosso coração, para nos trazer alegria, conforto, e quando ela vem para nos prejudicar, para nos deixar entristecidos. Lembre-se disso, no capítulo 4 de Mateus. O diabo tentou Jesus usando a própria palavra de Deus, mas Jesus, por conhecimento, por ser quem Jesus era, ele se defendeu também usando a palavra de Deus, defendendo completamente todos os interesses do reino de Deus, expulsando aquele diabo, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, lembre-se disso, não se deixe, mais uma vez, não se deixe enganar por qualquer sorte e vento de palavra que estão falando por aí. Busque conhecimento, busque espiritualidade, ore, busque santidade, busque a Deus, porque Deus vai te explicar realmente de onde vem. Às vezes até um líder pode estar falando alguma coisa para você, mas busque, tenha certeza se aquilo ali realmente é de Deus, se aquela palavra procede, se está realmente de acordo com a Bíblia. Se tem dúvida, busque quem possa te ajudar. E os teus líderes, realmente, pastores sérios, homens de Deus, mulheres, vão poder te ajudar. Capítulo 4, dos versos 1 ao 5, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que está escrito aqui. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Veja que Paulo incentiva Timóteo a ensinar. Justamente isso que a gente faz, e justamente que muita gente está fazendo corretamente pelo Brasil e o mundo afora, pregando, ensinando, exortando com paciência a palavra de Deus. Mas tem gente que não está desse jeito. Está exortando realmente segundo seu coração, segundo suas intenções. Cuidado, muito cuidado com isso. Esse alerta mais uma vez a igreja de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, eles não suportarão mais a sã doutrina, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Olha, de tanto ouvir a palavra de Deus, ficarão incomodados, ficarão perturbados de estar ouvindo a palavra de Deus. Segundo os seus próprios desejos, juntarão pessoas, mestres, doutores, conhecedores, estudiosos,
para poder justificar os seus interesses utilizando a palavra de Deus. Então, isso tem acontecido e a tendência é que aconteça muito mais. Mas cabe a cada um de nós, mais e mais, estarmos prontos, conhecendo, se dedicando à palavra de Deus, orando, buscando a Deus, se santificando, para que a gente possa realmente defender a fé, a razão de Cristo, da nossa salvação que está em nós, através de Cristo Jesus, que é a nossa fé. A gente tem que saber defendê-la. Se defender como? Conhecendo a palavra de Deus, buscando sempre conhecimento, buscando sempre a perfeição do conhecimento no Senhor Jesus. E no versículo 4 ele diz assim, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Olha aí, mitos. Eles vão falar mitos, vão contar histórias, vão contar fábulas e muitas histórias mesmo e vão conseguir enganar muita gente. Cuidado, observe, não se deixe enganar. O versículo 5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O Paulo ensina a Timóteo e realmente ele deve continuar pregando, ensinando, exortando as pessoas dentro da palavra de Deus, porque muitos virão trazendo falso evangelho, uma falsa palavra, trazendo a palavra, distorcendo a palavra para atrapalhar a vida de todo mundo e fazendo com que as pessoas percam a salvação da sua alma. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E você é muito abençoado de estar aqui conosco hoje, aqui no nosso tempo com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar, porque muita gente precisa ouvir realmente o que acontece aqui. Para terminar, eu gostaria de falar para você a palavra de Jesus que ele falou, que em Lucas capítulo 9, versículo 23, e com isso eu encerro esse nosso vídeo de hoje, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Em nome de Jesus. É assim que nós encerramos nosso vídeo de hoje com esse alerta à igreja, ao povo de Deus. Muito cuidado com o que ouve, muito cuidado que hoje você serviu para despertar a todos e a cada um que aqui ouvirem essa mensagem nesse canal. Que o Senhor abençoe sua vida, compartilhe e não deixe de colaborar e mandar essa mensagem para muita gente, porque você vai estar abençoando a vida de muita gente. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui juntos no nosso tempo com Deus. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.